Dando continuidade aí ao nosso assunto sobre potencial elétrico, nós vamos ver agora como é que calcula o potencial, né, para um campo elétrico criado com uma partícula eletrizada, certo? Então, observe que esse sistema de cargas, né, nós temos uma carga geradora do campo, temos uma carga de prova, né, a carga teste, colocada aqui em um ponto P, a uma distância D uma da outra, certo? Nenhuma das duas está fixa, então vou ter que extrair aqui a energia do todo o sistema, certo? Então imagina o seguinte, a energia potencial eletrostática desse sistema vai ser assim, ó: constante eletrostática, carga geradora, carga de prova dividido pela distância, certo? Para diferenciar campo elétrico, eu faço esse mais redondinho, mais arredondado, certo? Então aqui é a maneira para medirmos a energia potencial eletrostática do sistema, carga geradora, carga de prova, e nenhuma delas está fixa, porque se tivesse fixa, a energia seria da outra, como a gente viu no vídeo anterior, beleza? Essa constante K é a constante eletrostática, aquela que no vácuo é 9 vezes 10 elevado a 9, né? Newton metro quadrado por coulomb quadrado. Beleza? Aqui é o valor da carga de geradora, aqui é a carga de prova, aqui é a distância entre elas. Então dessa forma eu encontro aqui a energia. Eu não posso fazer a demonstração dessa equação porque vai necessitar de cálculo integral diferencial, que é um assunto que vocês só vão ver nos primeiros anos de exatas, né, nos cursos da universidade. Então vou tentar aqui bolar uma maneira mais simples para tentar explicar esse conceito para vocês, tá certo? Se a gente colocar a carga aqui fixa, a carga de prova irá se deslocar, né, de acordo com o sinal dela, né? Se ambas for positiva, a carga irá se deslocar se afastando. Se a carga de prova for negativa, essa aqui continuar positiva, a carga teste vai se aproximar, certo? Então, independentemente de se aproximar ou se afastar, né, nós temos uma força aí que está atuando, que a gente chama de força elétrica, certo? Então, nós temos trabalho sendo realizado para deslocar essa carga de um ponto para outro dentro do campo elétrico. E esse trabalho a gente pode calcular ele, né, o trabalho de acordo com as leis da mecânica, né? Trabalho que vai corresponder à própria energia potencial eletrostática do sistema, né? Que é a força vezes o deslocamento, né? Vezes o cosseno do ângulo formado. Como a gente viu lá em mecânica, né? O trabalho é força, distância, vezes o cosseno do ângulo formado, certo? Então, esse trabalho ele vai ser igual à energia potencial necessária para deslocar ela de um ponto a outro dentro do sistema, tá certo? Então, essa carga de prova, ela irá se mover na mesma direção e no mesmo sentido da força elétrica. Esse ângulo θ é igual a zero e o cosseno de zero é 1, né? Nós vemos a matemática. Então, como é que vai ficar isso? A energia potencial eletrostática do sistema vai ser a força, que no caso aqui, como está se tratando de duas cargas, a força elétrica, né, vezes a distância, né? E o que nós vamos fazer? Nós vamos igualar essas duas equações. Como eu tenho a energia potencial eletrostática aqui sendo dessa forma, aqui eu tenho dessa outra forma, eu vou igualar uma a outra, tá bom?
Mas antes eu posso fazer o seguinte, ó. A energia potencial eletrostática vai ser a força. Essa força, como ela é de natureza elétrica, né? Aquela lei de Coulomb, nós podemos substituir logo, ó. Constante K, carga 1 vezes a carga 2 dividido pelo quadrado da distância, vezes a distância. Certo? Então tudo isso aqui é a força elétrica, a lei de Coulomb. Aí vezes a distância, que eu só repeti. E quem é a energia potencial? Energia potencial na aula anterior nós vimos que ela é escrita da seguinte forma: a energia potencial eletrostática, carga de prova vezes o potencial, né? Então vou substituir carga de prova vezes o potencial aqui, ó. Nós vamos ter o seguinte, ó. Nós vamos ter uma equação aqui que relaciona as duas energias, ó. São duas formas para você medir. Então o que vai ficar? Vai ficar carga de prova vezes o potencial, que é a energia, né? Igual o valor aqui da energia. Constante K, carga Q1 vezes a distância dividido pela distância quadrada. Como aqui é a distância, ó, e aqui é a distância quadrada, ó, esse D aqui de cima é cancelado com o quadrado, fica só D. Da mesma forma, a carga de prova, ó, de um lado e do outro. O que resulta aqui? Uma expressão para a gente medir o potencial. O potencial naquele ponto vai ser constante K, carga geradora dividido pela distância. Percebam o seguinte: o potencial ele não depende da carga teste, né? O potencial naquele ponto P onde foi colocada a carga de prova lá, ó, aqui em cima, ele não depende do valor da carga teste. Então ela pode ser positiva ou negativa, né? Então nós vamos obter o que? Constante eletrostática vezes a carga geradora do campo dividido pela distância. Então essa expressão que a gente usa, né, para o potencial elétrico. Então esse é o potencial elétrico, né, em termos matemáticos. Esse é o potencial elétrico. Que nós vimos que ele é medido em quê? Em volts, né? Então, se nós temos essa equação para o potencial, né? Se dá uma pausazinha aí, nós vamos poder fazer também o gráfico do comportamento desse potencial elétrico, certo? Como é que a gente vai fazer isso? Ó? Da seguinte forma. Deixa eu só apagar aqui. Vamos fazer assim, ó. Aqui eu vou expressar o valor do potencial em função da distância para as duas cargas. Potencial em função da distância. Então, para as duas cargas, para positivo e para negativo. Então, primeiro vamos ver para a carga positiva, né? Para a carga positiva, que é maior que zero. Então, se nós pegarmos aquela equação que nós deduzimos para potencial e substituir os valores, nós vamos ter isso aqui, ó, esse comportamento assim. A gente chama de hipérbola equilátera, né? Perdão, aqui é o Qzão, para não confundirmos. Carga geradora em função da distância. Então aqui eu tenho o potencial elétrico em função da distância, que vamos obter esse comportamento aqui. Ok? Lembrar que a equação que a gente utiliza para deduzir é isso aqui, ó. K vezes Q dividido pela distância. Isso é o potencial elétrico. Então, para a carga positiva, nós temos essa configuração aí. Já para a carga negativa, o potencial em função de D, né? Carga negativa, vai ter esse comportamento aqui, ó. Também uma hipérbola equilátera, né? E é importante destacar que nós temos o seguinte, ó. Quando a distância ela tende a zero, né? Ou seja, perdão, volto recapitulando. Se o potencial tender a zero,
a distância vai tendendo ao infinito, certo? Isso acontece tanto para a carga positiva como para a negativa. Se o potencial for tendendo a zero, a distância vai tendendo ao infinito, ok? Então, tanto para positivo como para negativo acontece isso. De novo, ó. Se o potencial vai tendendo a zero, a distância vai tendendo ao infinito. Então a gente pode deduzir o seguinte, ó. O nível zero do potencial criado por uma carga pontiforme está geralmente no infinito. Então devemos entender que infinito, né, é um local muito distante entre essas cargas, certo? Muito distante, de modo que não tem influência de outras cargas, certo? Então esse é o potencial elétrico no infinito, beleza? Então em forma de gráfico fica dessa forma. Se eu tiver várias cargas, né, sistema com várias cargas, né, imagina que outra carga, aqui é a carga 1, aqui é uma carga 2, aqui é uma carga 3, né? A distância dele. Passar a distância pode ser diferente também, não importa. O que vai importar é o seguinte, ó. Se eu tenho vários cargas e eu quero saber o potencial resultante, né? Eu faço isso, ó. Potencial resultante, né? Ele corresponde a quem? Ele corresponde à soma dos potenciais separadamente, né? Se eu tiver N cargas, né, com N potenciais, eu faço essa expansão aqui, ó. Certo? Então assim eu encontro o potencial resultante em um determinado ponto, um ponto A, por exemplo. Beleza? Então esse ponto A ele vai estar sujeito a esses vários potenciais elétricos. Agora um conceito importante também, gente, que nós não podemos deixar de mencionar rapidamente, é o conceito de equipotenciais. Também faz parte, equipotenciais também faz parte do conteúdo potencial elétrico, certo? Eu vou fazer aqui uma expressão aqui nesse vídeo ainda. Superfícies equipotenciais. Equipotenciais. Então, o que são essas superfícies equipotenciais? Imagina aqui uma carga positiva, né? Nós vimos que na carga positiva as linhas de força, né, se afastando, né, divergindo da carga. Em cada ponto aqui, ó, saindo as linhas de força lá do campo elétrico, né? A aula de campo elétrico. Então nós vimos o seguinte: as linhas equipotenciais ficam na mesma direção das linhas de força. Então, ó, imagina aqui, ó. Esse traçado que eu fiz aqui de laranja, né, é chamado de equipotencial. Equipotencial. E essas linhas, essas aqui, ó, de preto, são as chamadas linhas de força. Linha de força. Então, se eu já tenho a linha de força, a superfície equipotencial vai ser sempre assim, dessa forma, fazendo um ângulo de 90 graus, sempre com a linha de força. Então, lembre-se disso. As superfícies equipotenciais, que são superfícies imaginárias, né, linhas imaginárias em torno da carga geradora,
elas sempre formam um ângulo de 90 graus com as linhas de força. Beleza? Então a superfície equipotencial, né? Ou também linhas equipotenciais, você pode dizer o seguinte, ó, das superfícies equipotenciais, olha o nome, equipotencial, né? São superfícies que têm potencial equivalente, ou seja, mesmo potencial. Então, se eu tenho uma linha equipotencial, né, uma superfície equipotencial, em qualquer ponto em torno dela, ó, o potencial é o mesmo. Ó. Se o potencial aqui é V, aqui do outro lado também vai ser V. Aqui também vai ser V. Ó. Aqui também vai ser V. Só que se eu pegar e colocar uma outra superfície equipotencial aqui dentro, eu posso fazer isso, posso fazer várias superfícies equipotenciais aqui dentro, né? O potencial aqui já vai ser diferente. Se eu tiver um ponto aqui com potencial V, aqui também vai ser um V. E aqui também vai ser V. Ó. Então esse V azul é diferente do... O V é diferente. O V preto é diferente do V azul. Certo? Só que o V azul é iguais. Todos os pontos. Porque ele está na mesma superfície equipotencial. E esse V preto também estão na mesma equipotencial. Então eles, cada um deles tem o mesmo valor. Então se eu digo aqui que esse ponto aqui é 10 volts, esse ponto aqui tem 10 volts, aqui também vai ter 10 volts. Aqui também vai ter 10, aqui também vai ter 10. E aqui vai ter, por exemplo, 5 volts. Ok? Então essas são as chamadas equipotenciais, né? Elas são sempre perpendiculares às linhas de força, tá certo? Então nós vamos fazer exercícios sobre esses assuntos para fixar mais o conteúdo de vocês, tá certo? Então é isso, valeu!